Olá, meu nome é Mônica Catucci Borghese, eu sou psicóloga, voluntária do Instituto Não Me Esqueças, e eu estou aqui hoje para falar sobre a depressão, um importante fator de risco modificável para a doença de Alzheimer. A depressão é o transtorno mental mais prevalente, mais estudado e mais falado em todo o mundo. Estima-se hoje que mais de 300 milhões de pessoas sofram com esse transtorno. Ele acomete pessoas em diferentes idades, em diferentes fases da vida, causando grandes mudanças, um grande impacto na qualidade de vida das pessoas. Na depressão, as pessoas vivenciam sentimentos de tristeza, perda de interesse de uma forma muito intensa e persistente. Além disso, esses sintomas vêm acompanhados de uma série de outras alterações, como alteração do apetite, do sono, a pessoa se sente um pouco mais lenta, ela pode ter uma diminuição da libido, apresenta uma grande labilidade emocional, ela tende a se isolar e pode surgir alterações do funcionamento cognitivo, alteração do processo atencional e da memória. E ainda os pacientes podem apresentar pensamentos com conteúdos ruins, pensamentos com conteúdos negativos, disfuncionais, podendo apresentar ainda esses pensamentos com conteúdos suicidas, comprometendo a qualidade, não só a qualidade de vida, mas podendo levar esses pacientes à morte. Ou seja, a depressão, esses sintomas depressivos, eles vão se apresentar em intensidade diferente na vida das pessoas, comprometendo a autonomia das pessoas, a capacidade de fazer escolhas, de tomar decisões, de expressar suas opiniões, e ainda podendo comprometer a independência das pessoas também para realizar de forma autônoma, de forma eficiente, as suas atividades básicas do dia a dia, o seu trabalho, né? Ou seja, a depressão ela causa um grande dano, um grande prejuízo. Além disso, pessoas deprimidas, elas tendem a se isolar mais, elas se cuidam menos de si mesmas, cuidam menos da sua alimentação, dos seus relacionamentos, do seu corpo, né? Praticam menos atividade física. Ou seja, essas mudanças de comportamento, elas são muito desfavoráveis, porque essas atividades, se relacionar bem, se alimentar bem, se cuidar bem de um modo geral, são atividades consideradas protetivas para o nosso cérebro, né? Protetivas que promovem uma qualidade de vida melhor e, consequentemente, vão trazer um cérebro, um organismo, um corpo envelhecendo de uma forma muito mais saudável. Mas o que eu quero destacar aqui é o impacto que a depressão, ao longo dos anos, pode causar no nosso cérebro. Ela vai causar alterações que podem ser permanentes, e essas alterações do nosso funcionamento são muito similares às alterações do funcionamento cognitivo encontrado na doença de Alzheimer. Pessoas deprimidas são pessoas que apresentam menos interesse pela vida, menos interesse pelo ambiente, e com isso elas respondem menos, elas interagem menos com o meio ambiente, se privando dessa riqueza que é a estimulação do ambiente para o nosso cérebro. Por que isso é importante? O nosso cérebro, ele se nutre, ele se alimenta dessas interações, de toda essa demanda de estímulos que o ambiente nos oferece. E com isso, o nosso cérebro ele vai se desenvolver bem, ele vai se preparar para o envelhecimento através dessas aprendizagens oferecidas pelas interações. E o nosso cérebro precisa dessas aprendizagens, precisa do que a gente chama da reserva cognitiva, tão protetiva para as mudanças do nosso funcionamento cerebral saudável no envelhecimento. Além disso, essa alteração do funcionamento cognitivo, que vem aí junto com essa alteração de humor, ela pode caracterizar um quadro de declínio cognitivo. O que é o declínio? As pessoas vivenciam essa alteração do processamento atencional,
e apresentam queixas de memória, mantendo a sua funcionalidade, mas isso causa uma preocupação e essa preocupação deve sim ser investigada, né? Deve sim ser compreendida, porque essa condição, ela pode tanto ser tratada, revertida, enfim, compreendida melhor, mas o declínio cognitivo, pacientes que apresentam um declínio cognitivo, principalmente os idosos, elas têm um potencial a mais, elas têm um risco maior de desenvolver a doença de Alzheimer. Nem toda pessoa que apresenta o declínio cognitivo, ela vai desenvolver a doença de Alzheimer. Mas todos os doentes de Alzheimer com diagnóstico provável, eles apresentaram numa fase anterior, numa fase inicial, um declínio cognitivo importante. Os estudos mostram que a depressão não tratada, ao longo dos anos, ela pode causar um dano muito importante para o nosso cérebro. Ela pode causar uma redução de áreas importantes, áreas relacionadas à memória. Ela pode causar uma inflamação e a não comunicação, né, uma alteração da comunicação adequada entre os neurônios. E o nosso cérebro, ele precisa dessa comunicação entre os neurônios para funcionar bem. Ou seja, cria-se uma condição muito favorável para o desenvolvimento, o surgimento da manifestação dos sintomas clínicos da doença de Alzheimer. Os estudos mostram ainda que grande parte dos pacientes que tiveram um diagnóstico provável de doença de Alzheimer, em algum momento da vida, apresentaram um ou mais episódios depressivos ou depressão crônica, depressão de difícil controle ao longo da vida. Em outros casos, foi observado que a depressão ela aparece como um sintoma já da doença de Alzheimer. Provavelmente a pessoa já tinha a doença instalada e a depressão vem como um facilitador para a manifestação desses sintomas, para a manifestação dos sintomas da doença de Alzheimer. Idosos com diagnóstico de doença de Alzheimer associados à depressão têm maior chance de uma evolução muito mais rápida. Então, o que eu estou falando? A depressão, ela não causa doença de Alzheimer, mas toda modificação na funcionalidade do nosso cérebro que a depressão pode causar, ela é um grande facilitador, aumentando muito o risco dessa pessoa vir a desenvolver a doença de Alzheimer. Pacientes com depressão tratada, eles são muito melhores, né? Eles têm um desenvolvimento global, um funcionamento geral muito melhor. Por isso, a gente tem que desconstruir essa ideia de que depressão é frescura, depressão é fracasso, depressão é preguiça. Depressão é uma doença e ela deve sim ser tratada. Nós devemos estar sempre muito atentos a qualquer alteração de comportamento, alguma queixa dessa mudança de interesse que as pessoas apresentam em qualquer fase da vida. Isso deve ser valorizado, isso é importante, essas mudanças devem ser investigadas e deve-se buscar tratamento para a depressão. A depressão tem tratamento, a depressão tem cura. É muito comum a gente ouvir que pessoas idosas, elas podem ficar mais quietas, mais caladas, mais retraídas, que os idosos não têm interesse por coisas novas. Isso é uma grande mentira. As pessoas envelhecem da mesma maneira que viveram, mantendo os seus interesses, mantendo o seu estilo de vida, mantendo o seu jeitão. Então, quando a gente encontrar um idoso que apresenta algum tipo de mudança comportamental, a gente tem que acender ali um alerta e investigar o que pode estar acontecendo, né? O idoso, ele é muito mais sensível e essas manifestações ocorrem e elas devem sim ser investigadas, né? Eu penso que nós somos uma geração muito privilegiada, né? Que diferente dos nossos pais e dos nossos avós, nós vivemos um momento em que a ciência, as pesquisas, elas nos oferecem informações importantes sobre esses fatores de risco, né? Sobre o que a gente pode fazer para prevenir, né? E quando a gente fala prevenção, aqui a gente não está falando de uma vacina.
a gente está falando de uma mudança de estilo, uma mudança de comportamento, de escolhas, né? Que são esse conjunto de atitudes que eu vou ter e que eu posso modificar, que eu posso me atentar, e isso vai me favorecer ao longo dos anos, né? Eu posso antecipar situações importantes, tendo um pouquinho mais de controle sobre o que pode vir no meu envelhecimento, né? O quanto que eu posso hoje preparar melhor o meu cérebro para ele estar mais protegido às mudanças e a possibilidade de desenvolver a doença de Alzheimer. Então, nós devemos sim nos apropriar dessas informações, nos apropriar de uma forma muito mais comprometida e responsável, né, com a nossa saúde, amenizando então essas consequências futuras. A gente pode envelhecer melhor, então independente da idade, né, independente de qualquer momento de vida, a mudança ela acontece hoje, né? Nunca é tarde para eu mudar, para eu aderir a um estilo de vida saudável. Grande parte da maneira como eu vou envelhecer depende do estilo de vida que eu vou ter ao longo dos anos. Então, modificar, atuar sobre esses fatores de risco, mantê-los estáveis, isso é muito possível, isso é muito real, né? Então, essa probabilidade de eu vir a desenvolver a doença de Alzheimer, ela diminui muito, né? Eu passo a ter um pouco mais de controle sobre ela, né? Com isso, eu posso retardar o surgimento dos sintomas clínicos da demência e, no caso da demência já instalada, retardar a evolução da doença. Então, a depressão, ela é um importante fator de risco, a depressão tem tratamento e a depressão tem cura. Pessoal, um grande abraço a todos. Continuem acompanhando o Instituto Não Me Esqueça, recebendo informações, acompanhando a nossa programação do Setembro Lilás.